Bora pra nossa análise do episódio 7 de Ahsoka, intitulado Sonhos e Loucura. Então vem comigo para examinar todas as referências, pontos importantes e o desenrolar da trama. Lembrando que esse vídeo terá spoilers, então desse ponto em diante é por sua conta e risco. Hello there, Mandalorianos e Mandalorianas, eu sou Manda aqui e te conto as melhores curiosidades de Star Wars e tento tirar todas suas dúvidas sobre essa galáxia muito distante. Se curtiu a ideia e quer acompanhar nossa cobertura completa da Ahsoka, já se inscreve no canal porque tá tendo vídeo todo dia. Bom, tivemos um episódio com muita ação, perseguições espaciais e duas reuniões de esquentar o coração. Começamos em Coruscant, no que parece ser uma audiência para decidir o futuro da General Hera Syndulla, onde acompanhamos um verdadeiro show de abobrinhas sendo ditas pelo senador Xiono, que consegue errar em absolutamente tudo que fala. Aqui vemos algumas espécies conhecidas como Mon Calamari, Itorianos, Sulustanos e Ishtib. E detalhe pro Chopper sentado ali todo bonitinho. Mas enfim, a gente vê a Mon Mothma em uma posição mais elevada como a chanceler da Nova República e os demais senadores ao seu lado e ao redor de Hera, que mesmo apresentando um relatório detalhado com todas as evidências e provas ainda está sendo questionada. E esse Xiono aí duvidou até dos Purgils, sendo que os oficiais da Nova República testemunharam com seus próprios olhos. Eu achei isso até um pouco estranho, ainda mais depois dele rechaçar o termo remanescentes imperiais, como se isso fosse algo improvável ou uma lenda. O próprio Carson Teva estava lá e questionou ele sobre o que aconteceu em Mandalore com o Moff Gideon, se referindo à batalha contra Bo-Katan e suas tropas, o que confirmou de uma vez por todas que a série da Ahsoka está se passando um tempinho após os eventos da terceira temporada de The Mandalorian. A gente já tá careca de saber que a Nova República precisa falhar para que a Primeira Ordem ascenda e a destrua para que as ciclos aconteçam. Porém, eu esperava um pouquinho mais de esmero em relação ao porquê da Nova República falhar. Do jeito que tá sendo retratado, principalmente nessa cena aqui, eles estão simplesmente indo contra a razão e contra os fatos, mas sem que isso tenha uma justificativa plausível. Parece que eles estão indo contra apenas por ser contra, sabe? De qualquer maneira, a Hera é salva graças a um mero droide tagarela que conhecemos muito bem, C-3PO, que chegando com uma mensagem da senadora Organa, que como sempre salva o dia dando seus pulos, agora na posição de líder do Conselho de Defesa, o que me lembrou muito do livro Legado de Sangue, onde acompanhamos a Leia mais nessa era da Nova República, se desiludindo com a política e presenciando anos e anos de brigas e rixas partidárias no Senado e assistindo seus colegas tomando decisões questionáveis que podem colocar a Nova República na mira da destruição. E eventualmente o seu parentesco com Darth Vader acaba sendo revelado e coloca em xeque toda a sua credibilidade aos olhos da população da Nova República. É um baita livro e eu super recomendo para vocês, então foi legal ter um gostinho disso aqui nesse episódio. O que nos leva agora para o núcleo de Perídia, mais precisamente com a Ahsoka em sua sessão de treinamento, sendo guiada por hologramas de Anakin Skywalker em seus tempos de guerras clônicas, onde ele havia gravado algumas lições para sua aprendiz. Essa cena me lembrou muito Tales of the Jedi, onde Anakin não se impressiona nem um pouco com a Ahsoka durante suas provas diante da Ordem e conduz treinamentos muito mais severos e desafiadores em segredo, com a ajuda de seus clones e seus blasters em modo de atordoamento. A princípio, a gente fica achando que o Anakin tá sendo meio escroto e severo demais, mas ao final, a gente vê que ele se preocupa tanto com a Ahsoka que quer treinar ela para estar pronta para o que der e vier, para ela conseguir enfrentar os melhores inimigos de igual para igual, mesmo de surpresa. E isso acaba valendo até para a própria Ahsoka em relação à sua aprendiz, a Sabine. Mesmo ambas estando separadas, a Sabine conseguiu se virar e sobreviver, continuando esse legado. De toda forma, Ahsoka e Huyang finalmente chegam até Perídia e se deparam com um verdadeiro campo minado preparado por Thrawn e suas tropas. Nessa hora eu fiquei com muita pena dos Purgils, mas graças à força eles conseguiram escapar devido ao seu salto no hiperespaço, deixando Huyang e Ahsoka à mercê das minas.
apenas. E eu não me canso de falar, mas eu amo a dinâmica dessa dupla. Seja a Ahsoka propositalmente provocando o Huyang em relação às probabilidades deles estarem perdidos, ou o droid falando que se sentiu culpado por ter errado o timing durante uma missão e ter arremessado a Ahsoka cedo demais da nave. Inclusive, depois que eles conseguiram sair do campo minado, a Ahsoka decide entrar no campo de destroços, apesar da contraindicação do droid. Uma estratégia que remete demais ao Han Solo durante o Império Contra-Ataca, adentrando o campo de asteroides para despistar os TIE Fighters imperiais. Em ambos momentos, vemos a tenacidade e o instinto dos reflexos dos humanoides contra o senso racional e analítico dos droids entrando em conflito. E a Ahsoka navegando entre os destroços com uma nuvem de poeira quase cegando a visão dela me remeteu muito ao Kylo Ren indo até o planeta de Exegol, com a ajuda de um Sith Wayfinder, um dispositivo que o ajudaria a navegar pelas regiões desconhecidas, cujas rotas comuns de hiperespaço não existiam, graças ao caos, uma região muito perigosa devido a supernovas, buracos negros, poços gravitacionais e fenômenos estranhos. Esses perigos tornavam os computadores de bordo de navegação pouco confiáveis dentro dessa região. Devido a tais perigos, os povos das regiões desconhecidas empregavam navegadores sensitivos à força, indivíduos dotados do poder de precognição para que pudessem navegar com base na sua conexão e percepção através da força. Esses indivíduos que conseguiam navegar na base da força eram conhecidos como Skywalkers, ou caminhantes do céu. Isso inclusive é uma conexão muito interessante para esse episódio aqui, já que temos alguns Skywalkers da espécie do Thrawn, os X. E durante a Era Imperial, o Imperador sentiu uma perturbação na força nas regiões desconhecidas, enviando assim Darth Vader e Thrawn para investigar a origem do distúrbio. Thrawn e Vader descobriram que a espécie misteriosa conhecida como os Grisk estava operando esses Skywalkers para navegar e se preparar para invadir o espaço imperial. Essa investigação levou ao conflito Grisk Imperial e a Vader aprendendo a navegar usando a força, o que nos leva ao próprio Azulão, que deu show nesse episódio. Esse é exatamente o Thrawn que a gente quer ver em live action, frio, calculista e sempre 7 passos à frente de seus inimigos. A gente teve uma verdadeira masterclass em termos de estratégia, com o direito ao Thrawn olhando para o campo de batalha em tempo real, como se fosse um jogo de tabuleiro, tipo War. Ou melhor, lembrou muito também aquele jogo das antigas, o Empire at War, que era um dos mais legais na minha opinião, e eu já falei mais dele nesse vídeo aqui. Ele fica até meio chateado pelas perdas, mas considerando que Baylan Skoll deu para trás, Thrawn ainda consegue ver uma vitória em ter conseguido distrair a Ahsoka e companhia, mas eu tô me adiantando. Ao ver a ficha da Ahsoka, os olhos vermelhos do Grão-Almirante saltaram ao descobrir que o mestre da Ahsoka foi na verdade Anakin Skywalker. Afinal, Thrawn era um dos poucos dentro do Império que sabiam a verdadeira identidade de Darth Vader. Inclusive, eu fiz um vídeo completo mostrando todos os personagens que conseguiram descobrir isso e tô deixando aqui em cima. Ambos já haviam servido juntos antes da transformação de Anakin em Vader, e após a ascensão do Império, Thrawn requisitou ao Imperador que Skywalker estivesse sob seu comando, mas o Palpatine meio que desconversou e disse que Anakin Skywalker havia morrido. Mas como Thrawn não é bobo nem nada, ele acabou percebendo que as estratégias e o comportamento de Vader se assemelhava demais às de Skywalkers, e nesse momento ele matou a charada. Então ver aqui que a Ahsoka era sua aprendiz já dá um excelente insight em como conduzi-la, tanto que o Thrawn executou seu plano à perfeição. Seu objetivo nesse momento não é derrotar a Ahsoka, nem o Ezra, nem a Sabine, é simplesmente carregar o Quimera com os caixões misteriosos e meter o pé de Perídia, retornando para sua galáxia original. Ele até explica tudo isso, mostrando como foi acertada a decisão de liberar a Sabine para ir em busca do Ezra e levar consigo toda a atenção da Ahsoka para longe de seus domínios. Talvez a única invertida que tenha surpreendido o Thrawn tenha sido justamente o próprio Baylan, que nem se deu ao trabalho de engajar em uma perseguição ao Ezra e a Sabine. Ele inclusive se despede aqui da sua aprendiz, dizendo que seus caminhos e ambições estão em direções opostas. E eu achei isso um pouco triste, mas eu acho que faz total sentido. A Shin ainda é jovem e ambiciosa e tá atrás do poder, aquele poder que a gente tá acostumado a ver o pessoal correndo atrás. Já o Baylan, ele quer destruir os ciclos de
poder e quer algo maior. Inclusive, essa cena com os Tusken Raiders samurais e os Howlers, né, esses lobos, lembraram muito os orcs que ficam montados nos wargs, aqueles cães gigantes do Senhor dos Anéis que a gente viu em As Duas Torres. Apenas mais uma das milhares de referências ao Senhor dos Anéis aqui na série. E falando em Howlers, a Shin tá montada em um branco, enquanto o Baylan está montado em um preto. Mais uma vez, remetendo aos lobos Skoll e Hat da mitologia nórdica, que eu já falei milhares de vezes aqui pra vocês. O que nos leva à excelente cena de perseguição ao Ezra e suas tortuguitas, com destaque para essa aqui que aprendeu a usar estilingue com o próprio mestre, igualzinho o Ezra nas primeiras temporadas de Rebels, e me lembrou também o Usopp de One Piece. Mas com certeza a parte mais legal desse embate veio logo em seguida, com Ezra usando o Kung Fu da força, metendo porrada nos troopers sem sabre, sem nada, só dobrando o ar que nem o Aang do Avatar. Isso é algo que vem direto do Legends, onde existiam Jedi e usuários da força que praticavam um combate desarmado, sem sabre, sem nada, apenas usando a força ao seu favor. Eles eram conhecidos como Force Warriors, ou Guerreiros da Força. O Ezra aqui consegue até parar o golpe da Shin-Hat usando a força, igualzinho ao Kylo Ren e também o Darth Vader em Obi-Wan Kenobi. O que nos leva a Sabine Mandaloriana Jedi, que cada vez é uma realidade mais forte. O sabre do Ezra já está sendo até vendido pela Hasbro como sendo o sabre da Sabine. Acho que agora é oficial. Ela e a Ahsoka conseguiram até formar uma conexão na força e se comunicar brevemente, lembrando muito o Luke e o Vader na trilogia clássica. E olha que a temporada tá acabando e eu vi praticamente zero necessidade para todo esse arco da Sabine. Eu acho que se ela tivesse continuado como uma Mandaloriana, não teria mudado tanta coisa dela ter ficado Jedi. Mas, de qualquer maneira, vamos ver até onde isso vai, né? Vamos ver até onde essa trama vai desaguar. E falando em sabres de luz, muitos de vocês me perguntam onde comprar sabres de qualidade aqui no Brasil. Então vou aproveitar para deixar aqui a minha indicação, que é a Hicks Forge. Eles atuam no mercado há mais de 7 anos e já tem milhares de clientes espalhados por todo o país, trazendo os modelos de sabres mais irados e icônicos da franquia, além de oferecer garantia de 1 ano e parcelamento em 12 vezes sem juros. Corre agora para o site da Hicks Forge e economize 3% com o nosso cupom, que é MANDO. Tô deixando o link para o site deles aqui na descrição do vídeo. Mas voltando, mais um aspecto que eu gostei nesse episódio foi a reunião de Ahsoka, Ezra e Sabine, nossos personagens queridos de Rebels, lutando contra os Night Troopers. Eu fiquei tipo, caraca, eu vivi pra ver isso. Ou como o Huyang falou, quero viver mais pra ver onde isso vai dar. A química dos personagens ficou sensacional, desde o Ezra surpreso com a Sabine, aprendiz da Ahsoka, até a Ahsoka rindo à toa de felicidade em rever seu amigo. Foi muito bonito de presenciar esse momento. Lembrando que tivemos até uma menção ao Zeb Orrelios, que infelizmente ainda não deu as caras nessa temporada, mas que a gente descobriu que está encarregado do treinamento de recrutas da Nova República. No geral, achei que o episódio entregou as cenas de ação muito bem executadas. Vale lembrar que esse capítulo foi dirigido por Geeta Vasan Patel, que já comandou o 8º episódio da Casa do Dragão, ou seja, ela manda muito bem em cenas de batalha, como a gente conseguiu ver aqui. Eu só não curti muito o semi-duelo entre o Baylan e a Ahsoka. Ficou meio com aquela sensação de coito interrompido, sabe? As poses pro duelo e a antecipação com esse take lateral dos dois personagens em suas silhuetas, que é tão samurai, acabou não sendo aquela revanche que os dois personagens mereciam. E pelo visto, acho que nunca vão ter, já que Huyang acaba distraindo o Baylan e a Ahsoka pica a mula, deixando o Baylan com caminho livre para encontrar o bendito poder oculto, algo que eu estava esperando que encerrasse esse episódio. Confesso que a vitória do Ezra e companhia foi legal, mas eu gostaria de ter fechado o capítulo com o Baylan e algum tipo de revelação, o que eu acho que vai acabar ficando pro último episódio, ou até mesmo, se bobear, para uma cena pós-crédito, o que por si só já causa um inevitável problema, que é o destino do personagem. Como sabemos, o intérprete dele, o Ray Stevenson, faleceu logo após as filmagens, e caso Baylan estivesse nos planos para uma segunda temporada, ou quem sabe um filme do Mandoverso, agora eles teriam que tirar um coelho da cartola. Digo isso porque eu fiquei completamente apaixonado pela interpretação do Ray Stevenson como o Baylan. Para mim, ele roubou a cena legal e entregou um vilão extremamente cativante e que os fãs de Star Wars vão se lembrar por muito tempo. Então, um eventual recast do personagem, trazendo um outro ator para substituí-lo, eu acho que isso não funcionaria. Seria uma grande pressão para qualquer ator tentar preencher esse espaço deixado pelo Ray. Claro que a gente ainda tem a possibilidade
possibilidade do Baylan não terminar a temporada vivo. Quem sabe ele pode até ser morto por essa própria entidade ou criatura que ele tanto procura. A gente vai ter que aguardar até semana que vem para ver tudo isso direitinho. O que me leva ao meu grande medo, que é justamente nós termos um season finale apressado e corrido, como foi o caso da terceira temporada de The Mandalorian, onde muitas coisas precisavam de um tempo para maturar e ter um peso, e acabaram sendo aceleradas. Se formos colocar no papel, esse episódio não avançou tanto a trama como os outros. Tivemos a reunião de Ezra, Ahsoka e Sabine, a Hera se safou daquela audiência totalmente injusta, e o Thrawn ganhou um tempinho para poder escapar. Claro, toda temporada tem um episódio mais nesse estilo, mas nunca tão perto do final da temporada. Dito isso, acho que eles vão acabar deixando tudo de mais importante para a semana que vem, como o Baylan finalmente encontrando esse poder que ele tanto almeja, né, como eu comentei, ou o Thrawn conseguindo deixar nossos heróis para trás e chegando à galáxia original de Star Wars. De qualquer maneira, eu já tô triste de imaginar que a Ahsoka tá chegando ao fim. Essa série tem sido muito especial, tanto de cobrir aqui como criador de conteúdo e fazer vídeo praticamente todo dia e virar noite escrevendo roteiro, mas também como fã, de me emocionar com tantos momentos marcantes, de rever personagens que eu amo demais e, mais importante, de me surpreender com o futuro de Star Wars, que parece estar brilhante e otimista. Semana que vem conheceremos o desfecho dessa história e eu mal posso esperar. E já que o assunto é esse, que tal desbravar nossa playlist completa sobre a série da Ahsoka? Ou então descobrir o que a gente viu em relação às runas do último episódio. Tenho certeza que você vai gostar. Por hoje é isso, te vejo no próximo vídeo e this is the way.